Oi, eu sou Carmen Sampaio do Astrologar e hoje eu vou falar de uma coisa muito preciosa para todo ser vivente, o sentir. O sentir na astrologia é o universo da lua. Sentir é um processo lunar. Sentir é um processo variável, assim como são as fases da lua e as subfases das fases. Então veja só, nós oscilamos, fulano é meio lunático, porque fulano tem assim, sentimentos que vão para cima e para baixo de modo muito intenso. Às vezes, equivocadamente, uma pessoa, isso aqui é conteúdo exclusivo do Astrologar, tá? Então, que fica aqui entre a gente, tá? Aí você compartilha com quem você gosta, porque nós estamos falando de uma coisa muito séria. É diferente de psicologia, é diferente de medicina, a gente está falando de astrologia. Tem muita gente, por exemplo, que por ter sentimentos muito especiais, acaba sendo identificado por uma sociedade de coisificação como uma pessoa doente. Olha só, quer ver? Sentimentos muito intensos precisam de uma direção. Sentimentos muito profundos precisam de uma função. Essas pessoas, elas são realmente diferentes. A gente está falando do quê? Do universo lunar. Esse é um dos retalhos daquele patchwork que a gente já vem conversando. Lembra que tem o da disciplina? Lembra que tem o da comunicação? Então, os vídeos anteriores vão explicando os pedaços de tudo que a gente está falando sobre a compreensão do universo da alma. A alma é o lugar da perfeição da realização nossa, do nosso estado no planeta. E aí, quando a gente está falando de lua, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de variação dos sentimentos, a gente está falando de todas as intempéries que ocorrem dentro dos processos humanos e não humanos. Sim, cara, porque uma galinha sente, não sabia? Mas ela sente. Cachorro sente, gato sente, cobra sente diferente, porque cobra já nasce adulta. Ela não cria uma conexão com os outros animais, mas ela tem uma conexão com seus próprios semelhantes e principalmente com suas presas. Ou seja, todo ser vivente sente de um modo ou de outro, seja ele consciente, não ciente ou senciente. E o que é que esse universo lunar pode nos trazer? Quanto mais nós trazemos para a consciência os nossos sentimentos, de forma responsável, de forma disciplinar, afinal de contas, precisamos ter alguma liberdade. E não existe liberdade sem disciplina. Lembra lá do vídeo anterior? Não viu? Vai lá ver. Voltando para os sentimentos. Sentimento, sentir, é um verbo lunar. A lua é governante do signo de Câncer. O signo de Câncer, ou caranguejo, para quem prefere, é o signo que tem uma relação com o universo familiar, com o universo do sentido, permitir que vínculos emocionais aconteçam, né? Quando uma pessoa evolui muito, por exemplo, vamos pegar um exemplo simples. Quando uma pessoa evolui muito e ela está caminhando com outra pessoa e essa outra pessoa não evoluiu, a probabilidade dessas pessoas se afastarem aumenta. Por quê? Porque elas não foram num compasso de sentimentos em parceria, né? Aliás, hoje, nos tempos atuais, está muito fácil fazer isso. Por quê? Porque às vezes uma pessoa evolui muito rápido de uma hora para outra e a outra fica lá devagar, resistindo, se recusando. O que acontece? As parcerias, as sociedades se rompem, né? Os casamentos às vezes se rompem, as amizades se rompem, às vezes sociedades poderosas comerciais podem se romper. Por quê? Porque uma das partes conseguiu evoluir e a outra não. E aí, por que a lua é um processo tão importante na compreensão dessa mecânica? Porque os nossos sentimentos, eles são muito variáveis, como os ciclos lunares. E quando a gente percebe isto, dá tempo de escolher se a gente vai continuar com aquela parceria ou não. E por quê? Porque o universo da lua tem a ver com você respeitar todas as fases de uma situação. Tem a ver com você respeitar todas as fases de cada uma das pessoas. Às vezes, as relações se modificam exatamente porque elas precisam disso, se modificar. Se um evolui muito rápido e o outro não, vai ter que acontecer um rearranjo na natureza. Isso acontece com os recursos lunares. Essa conversa é muito profunda, ela exige realmente uma mecânica, uma compreensão muito mais ampla do que eu consigo colocar aqui num vídeo de 5 minutos. Mas fica
uma pergunta que é muito mais um chamado para reflexão. Quais são os sentimentos em você que você respeita? Quais são os sentimentos em você que é difícil respeitar? Quais são as mecânicas em você que existe um conflito que te impede de evoluir tanto quanto você gostaria? Quando a gente consegue atingir essa resposta, abre um espaço para a compreensão do universo da alma. Porque lembra, a alma é composta de muitos corpos. A gente ainda vai ter essa conversa. E cada corpo tem uma mecânica. A mecânica do corpo sentimentos, ela é composta do processo familiar, lembra que tem a ver com o signo de câncer? Do processo do meio ambiente, do que ele recebe, mas também da própria mecânica do próprio mapa astral individual de cada um e único. Por isso que algumas vezes, equivocadamente, algumas pessoas podem ser taxadas em estado patológico, simplesmente porque seus sentimentos não estão sendo respeitados. E quando uma pessoa não tem seus sentimentos respeitados, sabe o que acontece com ela? A alma fica triste, 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 numa tristeza tão profunda, que aí ela pode reagir exageradamente. E essa reação exagerada, a sociedade não consegue lidar, entende? Aí o nosso trabalho, meu e seu, é de aprender essa mecânica da alma para que a gente possa evoluir juntos, porque não adianta só eu crescer, você precisa crescer, você me ajuda a crescer, eu ajudo o João, ajudo Maria, ajudo o Roberto, e quando vimos, estamos todo mundo junto, porque eles também vão nos ajudar. Esse processo é equalizar os sentimentos, equilibrar os sentimentos, porque a lua é assim, uma hora ela é nova, aí ela é crescente, depois ela é cheia, aí depois ela mingua e depois ela começa de novo a ser nova. Se a gente aprender a respeitar os nossos sentimentos e aprender a respeitar os sentimentos dos outros, nós já teremos construído o nosso mágico patchwork, que vai fazer com que a gente compreenda toda a mecânica da alma. Este é o conteúdo exclusivo do Astrologar. E eu sou Carmen Sampaio. Até mais. Pode deixar aqui o seu recado, a gente responde depois, tá bom? Até!